Pega aí a palavra de Deus, Mateus 5, verso 8. Diz o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nessa vida existem dois tipos de pessoas diante de Deus. Umas que são sujas de coração e outras que são limpas de coração. E nenhum ser humano, de fato, vai habitar no lugar celestial, no lugar que Deus preparou, coisas inefáveis que Paulo disse que viu lá no terceiro céu, coisas tão grandiosas, uma sensação jamais sentida aqui na terra. Somente os limpos de coração terão e verão a Deus. E é interessante, queridos, porque esse é o alvo final: ver a Deus. Enquanto nós estivermos nessa vida, nós temos que ter como alvo principal ver a Deus. Só que uns vão ver a Deus para ouvir da boca de Deus uma sentença de condenação, e outros vão ver a Deus e ouvir da boca de Deus uma sentença de salvação, de remissão, de lugar de descanso, de lugar de paraíso. E as pessoas às vezes passam a vida inteira sem ao menos refletir que um dia elas estarão diante de Deus. Existe um dito popular por aí que diz que todos os caminhos levam para Deus. Quando a pessoa fala isso, muitas vezes ela diz no sentido de que não importa a religião, independente do lugar que a pessoa esteja, da religião que a pessoa professa ou que está, essa pessoa ela vai estar salva ou ela vai ver a Deus. Só que a Escritura, ela mostra o contrário. De fato, todas as pessoas naquele grande dia estarão diante de Deus, mas somente os limpos de coração vão estar diante de Deus. E quando a gente fala dessa questão, quando Cristo fala sobre a questão de ser limpo de coração, somente os que reconhecem primeiro que são sujos, somente os que reconhecem primeiramente que são pecadores, que são miseráveis, de fato esse é um caminho para chegar a ser purificado diante de Deus. O homem precisa passar por Deus para ser purificado dos seus pecados, porque de outra maneira não tem como o homem ver a Deus. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aí, deixa marcado Mateus e abra comigo em João, Evangelho de João, no capítulo 3, no verso de número 1. Essa bem-aventurança, ela é a essência da vida cristã, e ela é ratificada por outros textos bíblicos, desde o livro de Salmo. Por exemplo, no Salmo 24 já dizia: quem subirá ao santo monte do Senhor, ao santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Isso já era apregoado já desde o Antigo Testamento e aperfeiçoado por Jesus Cristo e compreendido precisamente através de Cristo. No livro de Hebreus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, se a luta interior tem sido muito grande, se as aflições da tua alma e muitas vezes a luta da carne tem sido grande para te levar a uma desobediência a Deus,
maior é o Espírito Santo, porque está escrito: maior é o que está em nós. Maior é a força que Deus tem para te fazer vencer o pecado e a tentação. Quando muitas vezes poxa, parece que eu não estou aguentando, parece que eu não vou suportar, Deus te dá uma palavra como essa para dizer que é possível. E olha só o que diz aí: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Quando diz aqui que esse homem era príncipe dos judeus, é que ele tinha uma posição de destaque. Ele era um homem fariseu. O farisaísmo naquela época era a religião mais famosa e mais predominante nos tempos de Jesus. Era como se fosse um pastor nos dias de hoje. Era como se fosse líder de uma grande organização nos dias de hoje. Esse homem, ele tinha muito conhecimento no que diz respeito à lei de Deus, aos costumes e muito mais. Esse homem chamado Nicodemos, ele tinha prática religiosa, estava sempre no templo, praticava sempre orações, ensinava muitas pessoas sobre a lei. Ele já fazia isso um bom tempo. E olha só aqui o versículo de número 2, o que diz: e esse foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, que é a mesma coisa que mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então começa aqui o diálogo entre esse homem e Jesus. Você repara que ele vai procurar Jesus logo de noite? Por quê? Porque ele não queria que ninguém ficasse sabendo que ele estava tendo um encontro com Jesus. Ele não queria que fosse algo visível, porque senão ele sofreria a retaliação da religião dele. Muitas pessoas, elas abrem mão de certas verdades para agradar homens, muitas vezes determinadas religiões. Mas Paulo disse que se nós buscássemos agradar homens, nós não seríamos servos de Cristo. Então isso acontece muito, a pessoa abre mão de algo para não ficar feio para outras pessoas. Ai meu Deus, a pessoa abre mão daquilo que é certo, abre mão daquilo que é correto, para viver no politicamente correto diante da sociedade, para dizer: não, olha só, a gente tem que ser transparente e viver de forma reta. Você repara no verso 2 que ele começa elogiando Jesus. Oh, que bom, oh Rabi, mestre, você é um homem vindo de Deus, você faz muitos sinais, muitos prodígios. E a cada dia que eu leio a Bíblia eu fico maravilhado com Jesus. Porque, fala a verdade, amados, vamos supor que você tem algo para falar com alguém, no sentido de repreensão. Você tem alguma coisa a falar com uma pessoa, ao tal ponto de repreender ela em alguma coisa, de falar algo que você não gostou para ela. E aí essa pessoa chega diante de você e começa a te elogiar: ô fulano de tal, você é uma pessoa tão abençoada, tão feliz, oxa. Fala a verdade, você diria umas verdades para aquela pessoa, ou você deixaria para lá? Deixa para lá. No caso de Jesus aqui, o que Jesus tem para falar para esse homem? Jesus fala retamente. Olha o que ele diz: Jesus respondendo e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Parece engraçado, amados. O homem vem com um assunto dizendo: olha, você é mestre, você faz muitos sinais. É como se Jesus estivesse falando: olha, eu tenho algo para dizer para você. Porque uma coisa é certa, irmãos, Jesus conhece o nosso interior. Antes que você abra a boca, Ele já te conhece, como diz o livro de Salmos. Aquilo que você profere para um irmão teu, Jesus já te conhece.
Ele sabe se sai verdade ou não dos seus lábios. Esse homem está partindo para um elogio, Jesus já está partindo logo para a retidão, para algo que ele tem que falar para esse homem. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus poderia falar: poxa, que legal, né? Eu faço tantas obras no nome de Deus. Diferente de hoje, de muitas lideranças que quando fazem algo em nome de Deus, logo gostam de se aparecer, logo gostam de se autoelogiar, logo gostam de elogiar suas placas denominacionais, logo gostam, né, de mostrar e arrotar para a sociedade: olha aqui as coisas legais que eu faço. Quando são elogiados, eles caem muitas vezes no orgulho, na bajulação. Jesus não está nem aí para bajulador. Jesus sabe que a verdadeira adoração não é simplesmente elogiar os feitos que Ele faz, mas é guardar a sua palavra. Podemos aqui cantar os feitos de Deus, podemos louvar as grandezas e os feitos de Deus, mas se não nascermos de novo, não podemos ver o reino. E você sabe que um nascimento dá muito trabalho. Dá ou não dá, amados? O nascimento dá trabalho, principalmente para a mãe. Trabalho de parto, meu irmão, é muito doloroso. Cristo sofreu todo o trabalho de parto na cruz, amados, para nos gerar. Por isso que nós somos chamados filhos de Deus. Qual é a recompensa de ser um bem-aventurado, de ser um pacificador? É ser chamado de filho de Deus. Qual é a recompensa de ser limpo de coração? É ver Deus. E aí olha só no versículo 4, irmãos. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? Poxa, Jesus, eu estava te elogiando, tu já vem logo com um negócio que eu nem eu estou entendendo. Jesus era reto, amados. Hoje, os seres humanos, por causa da sua fraqueza, por causa da sua impureza, por causa da sua depravação, eles deixam de falar muitas vezes coisas verdadeiras. Por exemplo, nós temos o youtuber, né? Tem youtuber aí com milhões de seguidores que eu conheço, que até são políticos, que eu reconheço que até fazem um trabalho exemplar, de você olhar e falar: poxa, legal. Mas dentre os inscritos que ele tem muitos seguidores que apoiam um determinado presidente. Então ele muitas vezes, apesar de ele criticar muitas coisas à sua volta, apesar de ele talvez criticar um outro presidente, cujo ele talvez não tenha muitos inscritos, ele critica à vontade, mas muitas vezes ele deixa de fazer uma crítica verdadeira e sincera há muitas vezes um erro de um determinado presidente. Por que ele deixa de dizer algo verdadeiro? Porque ele tem muitos seguidores ali que apoiam o presidente. Então ele deixa de falar uma verdade, porque se ele falar a verdade ou fazer uma crítica forte contra algum erro, alguma atrocidade que um governo comete, ele vai perder like, ele vai perder seguidores. Se ele perder seguidores, ele perde a monetização. Se ele ganha X, ele vai ganhar menos, porque vai ter menos inscritos e menos visualização. Os homens, eles são dessa forma. Eles se deixam corromper por causa do poder e por causa do dinheiro. Eles se deixam corromper por causa da fama e do status. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo aqui: as escrituras, quando diz respeito de contribuição, elas falam, são claras a respeito da voluntariedade.
Eu conheço e sei que existem muitos pastores que têm esse entendimento, que sabe que os dízimos do Antigo Testamento não tem nada a ver com a forma de contribuição que é pedida hoje, nos dias de hoje. Mas por que muitas vezes eles não mostram para os irmãos a realidade dos textos do Novo Testamento, e que nenhum apóstolo de Jesus foi capaz de pedir dízimo de nenhum crente, de nenhum seguidor? Por que eles não vão fazer isso? Por medo. Porque eles sabem que se fazer isso, a arrecadação da igreja vai cair. Se a arrecadação cai, o salário que ele talvez vive da congregação diminui. E se ele não tem uma outra profissão ou nenhum outro rendimento na vida, ele vai ficar aprisionado diante daquilo. Você consegue compreender como que funciona? Vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que tem um membro de uma determinada igreja cometendo adultério à vontade, nos cultos, por fora. Só que esse mesmo membro que comete adultério, isso está bem exposto, até mesmo talvez a liderança já sabe, e esse membro talvez ele ejeta muito dinheiro ali na igreja, ofertas muito altas, que sustentam determinados setores. A liderança, cujo não tem fidelidade a Cristo, vai raramente falar sobre o pecado de adultério no culto. Por quê? Porque está compromissado. Isso também é uma expressão de vassalagem. Alguém que recebe algo e deixa de dizer a verdade porque ela está recebendo algum ganho daquilo. Quando você olha para a vida de Jesus, Jesus não baixa a cabeça para ninguém. Ele não baixou a cabeça para o sistema que estava perseguindo ele naquela época. Ele não deixou a política corromper ele também naquela época. Criticava quem tinha que criticar, falava a verdade. A pessoa que estava bajulando ele falou: se não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Nossa, Jesus, isso é muito pesado. Tem uma cena em João capítulo 6, que a multidão vinha seguindo Jesus. Jesus diz na cara deles: vocês estão me seguindo por causa do pão que vocês estão comendo. Não é porque pelos sinais que ele fala ali, os sinais que ele é filho, que ele é o Senhor, não era. Mais para frente Jesus dá um sermão e diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Numa metáfora ele diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. A Bíblia vai dizer que muitos ficaram escandalizados com Jesus, já nem queria mais seguir a Ele. E sabe o que acontece ali? Ele olha para os 12 discípulos dele. Jesus não temia a solidão, irmãos. Ele olha para os 12 e diz: vocês também querem ir? Aí Pedro se levanta e diz: só tu tens as palavras de vida eterna, eu não tenho para onde ir. Então vai ter momentos que você vai se sentir sozinho, talvez até solitário, irmão. Mas é melhor você sentir assim, fazendo as coisas certas, do que você ter o mundo todo te aplaudindo, fazendo as coisas que desagradam a Deus. Porque naquele grande dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, eu fiz, eu aconteci no Teu nome, eu profetizei, eu curei no Teu nome. É melhor você partir dessa vida com o coração limpo do que com o coração sujo. E esses textos me faz olhar para Cristo ainda mais e amá-lo mais e mais, por saber que eu tenho um líder totalmente reto, que não se deixou corromper por nada nessa vida, irmãos. Por dinheiro, por fama, religião, política, poder, nada. O diabo mesmo tentou ele, levou ele ao mais alto monte.
e disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorar. Ele disse: somente o Senhor teu Deus adorará, somente a Ele servirá. Tentou Jesus na sua maior necessidade, quando Ele disse: transforme pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Vai ter situações na vida que vai bater uma neurose, desculpa até a expressão, de tentar te levar a fazer algo ilícito para ganhar de mais dinheiro, de tentar fazer com que você faça algo errado para tentar ganhar dinheiro. Mas não vá por esse caminho, seja fiel a Deus e justo, porque a recompensa virá, meu irmão, pode ter certeza. Olha aí, queridos, Isaías 64. Quando a gente olha para o nosso mestre, mestre não se corrompe por status. Nosso mestre, diante dos homens, o que ele recebeu foi uma coroa de espinho na cabeça. O nosso mestre, diante dos homens, foi cuspido na face. O nosso mestre foi escarnecido pelos homens. Mas a missão de maior, que é te purificar, foi cumprida. Isaías 64, no verso de número 4, diz assim: porque desde a antiguidade ainda não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele. Por que ele está dizendo que desde a antiguidade não se viu algo parecido? Porque os deuses de outras civilizações, eles não cobravam muita questão moral, eles simplesmente queriam sacrifícios, e em prol disso as pessoas receberiam bênçãos somente financeiras, material. Os deuses tinham de outras culturas, as pessoas só queriam barganhar com eles, não tinha relacionamento verdadeiro, não era algo íntimo, era algo apenas de satisfazer as vontades. Se eu quero que chova a terra, eu vou procurar um Deus que faça chover a terra. Se eu quero me dar bem no amor, eu vou procurar um Deus que me faça me dar bem no amor. Se eu estou doente, eu vou procurar um Deus que me faça sarar minhas doenças. O Deus que Ele é diferente, que Ele é o único de tudo que já se viu de outras civilizações. Ele trabalha pelos que nele esperam. E qual é o trabalho que Deus faz? É um trabalho de purificação, é um trabalho de restauração, é um trabalho de santificação, é um trabalho de trazer as pessoas para mais perto. E para mostrar o quão Ele é bom e quanto Ele trabalha, Ele se fez homem, esvaziou-se de tudo e veio nos servir em terra. E através de Cristo a gente sabe como que é Deus. Versículo 6: mas todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como um trapo da imundícia. Todos nós caímos como a folha, as nossas culpas são como um vento e nos arrebatam. Naquele tempo não tinha absorvente. As mulheres colocavam um pano por debaixo, e quando elas estavam naqueles dias, não é? Elas tiravam aquele pano, né? Todo sujo, é claro, com sangue. Aquilo ali era chamado trapo de imundície, porque naquele contexto a mulher nesse período ficava impura, tinha que ficar até afastada para evitar doenças e muito mais, porque não tinha uma higienização naquele tempo como tem hoje.
Então ele compara as nossas obras como isso, amados. Quando eu leio esse texto, me dá uma dependência ainda maior de ser de Deus. Olha só, versículo 7, já não há ninguém que invoque o teu nome. Quem foi isso? Foi um próprio profeta. Quem disse isso aqui para Deus, foi um homem que viu a glória de Deus, foi um homem que, através de Deus, sentiu ser purificado os seus lábios, que tinham lábios impuros. Ele fala para Deus: Deus, eu tenho lábios impuros, eu sou um homem de impuros lábios, eu habito num povo de impuros lábios. Deus purifica os lábios desse homem chamado Isaías. Olha o que ele está dizendo: olha, porque esconde de nós o rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas. Sabe o que ele está querendo dizer? Todos pecaram. Em Romanos diz que todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão sujos. Mas já no versículo 8, ele já mostra que, sendo Deus o nosso dono, Deus é poderoso, sendo Deus o oleiro, Deus é poderoso para fazer de nós um ser novo, uma nova pessoa, uma nova criatura. Por mais que você se esforce tanto para obedecer a Deus, amados, sempre tem momentos que você muitas vezes falha, você muitas vezes fica de cabeça quente, falhamos muitas vezes com as nossas palavras, com as nossas ações. Mas a diferença está que quando você tem o Cristo, todas essas coisas entristecem o teu coração, e você vai ter uma água para se lavar, e para se limpar, e para se purificar. Todos, amados, você pode olhar para uma pessoa, talvez que nem cristã é, você fala: poxa, essa pessoa parece uma boa pessoa, isso está diante dos teus olhos, mas no secreto e oculto, é uma depravação que só Deus vê. Recentemente aconteceu, você deve ter ficado sabendo disso, um deputado estadual de São Paulo, da Alesp, chamado Arthur Duval, conhecido também como o Mamãe Falei. E eu acompanho esse rapaz desde 2015, né? 7 anos acompanhando ali o trabalho dele, né? Que ele ia para as ruas, né? Fazer questionamentos sobre política, e eu gostava de muitas coisas que ele falava em relação à economia. Depois ele se candidatou, foi eleito, né, deputado estadual. Para mim, na minha opinião, acompanhando ali ele, foi um dos melhores deputados que São Paulo já teve. Tem um vídeo que ele conseguiu economizar mais de R$1 milhão de gastos públicos. Sua campanha, não é, para a prefeitura na época, não tinha, usava dinheiro público, nem nada disso. Era uma coisa mais limpa. Ele se dizia que era ateu, né? Isso não tirava o mérito dele de, até aquele momento, ser um bom político, de fazer um bom trabalho para a população de São Paulo. Eu lembro dele barrando vários projetos de aumento de imposto, inclusive aumento de remédio. Ele era muito combativo, muito incisivo. Eu olhava e via, poxa, um rapaz extremamente exemplar no que diz respeito à política. A gente tinha que ter muitos políticos assim, exemplar até mesmo, mais exemplar até mesmo do que muitos políticos que se diziam cristãos e evangélicos. E tá. Aconteceu que esse período da guerra, ele pega um dos integrantes lá do grupo que ele fazia parte, e eles vão para a Ucrânia.
na minha opinião, erradamente, não precisa ir para lá fazer o que lá, né? Fazer o que lá, uma hora dessas, mas ele foi, né? Eu acredito que foi até mesmo por questão política, porque político faz muito isso, né? Político gosta de mostrar que está fazendo serviço, aquela coisa toda. E também tem aquela questão de redes sociais, de mostrar para as pessoas. Ele foi lá. Eles arrecadaram muito mais de 200 mil de doações para levar para os ucranianos, né, para os refugiados e por aí vai. Legal. E quando foi na volta, né, já estava no avião, ele me manda um áudio para um grupo de amigos, um áudio sexista, né? Um áudio totalmente preconceituoso e um áudio maligno. Ele falando das refugiadas, nossa, as refugiadas são bonitas, são lindas, que não sei o quê. Palavras até mesmo chulas mesmo ali, coisa horrorosa, amados, horrorosa. E aí ele falou uma coisa que acabou com ele. Ele disse: as ucranianas são fáceis porque elas são pobres. Alguém dentro do grupo dele de amigos, né, vazou aquilo para alguém, aquilo foi para a imprensa. Ou seja, uma história inteira de muito sucesso, de algo assim, invejável, de você olhar e falar, nossa, que legal. Mas em algum momento da vida, expõe aquilo que está no interior dele. Você consegue compreender? E quando eu olho para isso, me deu uma tristeza a princípio, me deu, mas eu não me choquei tanto, por quê? Porque não há ninguém que faça o bem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando uma coisa dessa acontece, por um lado eu fico feliz, por um lado eu fico triste, por um outro lado eu fico feliz. Como assim você fica feliz? A Bíblia diz que a gente não tem que se alegrar quando um inimigo cai. Não vê ele como inimigo, mas eu fico feliz por quê? Porque o homem na desgraça, o homem sentindo o seu pecado, sentindo as suas mazelas, nessa que o homem está fraco, que está abatido, como Nabucodonosor, lembra? Quando ele se exaltou diante dos homens, numa dessas, Deus pode tocar e esse homem se arrepender pelas coisas que fez. Então, querido, nada vai te surpreender mais. Aí todo mundo criticou o rapaz, crítica correta na minha opinião, e por aí vai. Estão querendo já caçar o mandato dele, impedir com que ele seja eleito. Tem gente que faz rachadinha com dinheiro público, está aí como político. Tem gente que faz aí um monte de coisa com dinheiro do povo. O Lula está aí de volta, aí, candidato à presidência, roubou, meteu a mão e nada acontece. Bom, 2 pesos e 2 medidas, não é? Não estou aqui para defender, eu estou falando da depravação do ser humano. Agora, pega um evento teu aí, se Deus pega você no escondidinho, no secreto, algum deslize teu, alguma falha tua, e bota no telão da congregação. E aí, irmãos? Como é que você se sairia? No telão. O momento deslizou feio. Brigou com o cônjuge. O negócio foi horrível. Discutiu com o filho, algo terrível. Discutiu com alguém, com o vizinho. Pensamentos. Deus abrindo o telão aqui agora, vazando, né? O vaza-jato. Deus abrindo o telão. E aí, meus irmãos? Como é que seria? Eu tenho certeza, meu irmão, que ninguém queria isso. Ainda bem que você tem Jesus Cristo para te purificar, meu irmão. Ainda bem que nenhuma condenação há para os que estão em Jesus. Quando eu falo isso, eu estou te dando força para você fazer o que bem entender. Muito pelo contrário. Porque uma vez que você foi salvo, e uma vez que Jesus purificou o teu coração, você não vai ter prazer em pecar.
Quando você entende que Jesus pagou o preço por você, quando você entende que Jesus sofreu no teu lugar, quando você entende que Jesus sofreu a tua condenação, e que Ele te deu de graça um presente, e quando você recebe esse presente, você se entristece quando faz algo que Deus não agrada. Você fica triste ou não? Fica triste. Você chora no cantinho, dizendo: Senhor, me perdoa porque eu errei feio contra ti. Me perdoa, meu mestre. É assim ou não é assim? Ai, meu irmão, só Deus na nossa vida. O famoso só Jesus. Eu quero finalizar a mensagem de hoje em Efésios. O telão do ímpio, meu irmão, vai aparecer. O telão do justo não, porque nenhuma condenação há para os que estão em Jesus. Mas o ímpio vai ser julgado tintim por tintim. Por isso que diz que justificados pela fé, temos paz para com Deus. Alguém que eu admiro muito caiu. Eu não vou falar que eu admirava, porque o rapaz não matou, não roubou, falou algo muito horrível, falou mesmo. Mas eu não vou esquecer o bom trabalho que ele fez durante tanto tempo. Um irmão em Cristo caiu, vou abandonar? É ruim. Eu vou tentar segurar na mão dele e tentar levantar ele, porque caído já está. Se eu não tentar levantar, vai ficar mais caído e vai se arrebentar mais ainda, meu irmão. Essa é a lógica do evangelho. O filho pródigo, quando volta para casa, o pai vai ao encontro dele desesperado, feliz, né? Melhor dizendo, desesperado não, feliz. Faz uma festa. Porque a mente do ímpio, que se diz crente, ele vai dizer: já que Jesus purifica sempre o meu coração, então eu vou sempre viver de qualquer jeito e vou pedir perdão, né? Eu vou viver igual aquela música, beber, cair e levantar. Um cristão regenerado, ele não pensa assim. Às vezes ele é surpreendido pelo pecado, mas ele não busca premeditar o pecado. Há uma diferença. Vamos terminando. Efésios 3, verso 14. Por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, onde, amados? Quando eu leio isso aqui eu fico imaginando, né? Porque Paulo disse que viu coisas inefáveis. Família nos céus, meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Às vezes eu fico viajando, eu vejo assim aquela galáxia, aquele universo infinito, né? Fico pensando, né? Será que, né, tem outras vidas nesses lugares, né? Pastor, a Bíblia não fala nada disso. Não estou falando que ela fala isso, mas eu fico imaginando. Paulo disse que viu coisas inefáveis lá, eu posso imaginar. Não vou afirmar nada, mas eu fico imaginando, não posso imaginar, né? Tantos planetas, um universo tão extenso desse, né? Será que Deus não tem plano em outros lugares? Eu posso imaginar, não vou falar aqui, pregar que vocês vou, né? Mas tem a família de Deus aqui nos céus, uma família nos céus. Olha aí, ó, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Que será que Paulo viu que é inefável, né? Que será que ele viu lá que ele não falou que não podia contar naquele momento? Deixou uma curiosidade. Poxa vida. 16, eu fico nessa curiosidade. Eu olho para os vídeos assim da galáxia, das coisas infinitas, eu fico, poxa. 16, para que segundo as riquezas da sua glória,
vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Olha aí, ó, você é corroborados, né, com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados aonde? Em amor, para poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a profundidade, amados, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Grave isso no teu coração. Somente os limpos vão subir, os sujos serão condenados. Vamos ficar em pé. Bem-aventurados os limpos de coração. Que coisa linda. Coisa maravilhosa, povo de Deus. Oh, Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. Ele é bom em todo tempo. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. Ele trabalha pelos seus. Ele trabalha pelos seus. Ah, Senhor, purifica os meus lábios. Canta isso. Ah, Senhor, purifica os meus lábios. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Porque eles verão a Deus. Verão a Deus. Vem comigo de novo. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Porque eles verão a Deus. Tu és a inspiração dessa canção nessa noite, Senhor.
espontaneamente o Seu Espírito nos nossos lábios para louvar o Teu nome, Senhor. Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Tua misericórdia dura para sempre, Mestre Jesus. Sai daqui limpo de coração. Você que está me assistindo no YouTube aí, talvez é assim que você está se sentindo sujo. Fez coisas que desagradou a Deus. Fez coisas que desonrou o nome do Senhor. Ainda não é tarde, dá tempo de recomeçar. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Então agora em vida você tem tempo. Você tem tempo de se arrepender dos pecados e voltar para Deus. Sujo você não vai conseguir ver Deus para a glória eterna. Infelizmente vai ver Deus para o desprezo eterno. Arrependa-se, venha fazer parte da família nos céus e na terra. Venha fazer parte dessa família. É uma família grande, é uma família de milhões de anjos, de seres. É uma família imensa. Venha fazer parte dessa família. Entrega a tua vida para Cristo, teu único, suficiente Salvador. Dá tempo ainda. Aí mesmo na sua casa onde você está. Você que está aí no teu trabalho, entrega a tua vida para Jesus nesse exato momento. Você que está no ônibus ouvindo essa palavra, e as lágrimas rolam em você, venha para a família de Cristo. Deixa Jesus fazer morada em você. Sujo não vai conseguir subir não. Se alimpe em Jesus Cristo. Ele tem poder de tornar o teu coração mais alvo do que a neve. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida.